Graça e paz, meus amigos e irmãos, mais uma vez o irmão do Lima aqui, falando sempre na direção e na orientação de Deus. Louvado seja Deus. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18 diz: Pois a ti te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. Veja bem, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está fundamentada, alicerçada em Cristo Jesus. A base da igreja sempre foi, sempre será o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ela permanece de pé, prevalece de pé. E eu e você somos igreja de Cristo. Nós estamos fundamentados em Cristo. Nada pode nos abalar, porque o nosso alicerce é firme, é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós temos aprendido, eu já tenho relatado em outros vídeos, com muita simplicidade, sem burocracia, sem dificuldade de entendimento, e que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre gostou de ilustrar suas pregações com alguma coisa do cotidiano, do conhecimento do povo da sua época. Fosse água, fosse árvore, fosse pedra, fogo, roçado, pessoas, sempre ele esteve ilustrando para facilitar o entendimento das pessoas, porque o objetivo de Cristo foi sempre que as pessoas entendessem que ele veio para religar, para reconciliar novamente o ser humano que havia sido caído, contaminado, estavam prostrados, na verdade mortos pelos seus delitos e pecados, e agora para ter vida novamente, para se reconciliar com Deus o Pai, é preciso ouvir uma mensagem de poder, uma mensagem transformadora, uma mensagem que tenha o poder e a competência e a capacidade de elevar, de levar novamente o ser humano à presença do Deus Criador do céu e da terra. Isso precisa ter arrependimento, isso precisa confessar a Cristo como Salvador e precisa prevalecer, permanecer, perseverar no caminho de Cristo. Porém, meus amados irmãos, o que eu quero falar aqui é exatamente acerca das ilustrações de Cristo. Diz algumas pessoas que gostam de estudar a Bíblia e a história mais aprofundada, a história da igreja, a história do cristianismo, que ali em Cesareia de Filipe existia alguns templos pagãos, adoração a deuses pagãos, era uma cidade bastante idólatra, meus amados irmãos, e um daqueles templos tinha 6 portas, essas portas tinham por nome de portas do inferno. E ali não tinha igreja, não foi implantado, até aquele momento não tinha sido implantada ainda a igreja de Cristo ali. E segundo informações, se os historiadores, as pessoas que gostam de estudar, sabem dessas informações, imagine Cristo onisciente, ou possivelmente ele tenha ido ali, tenha passado por ali, tenha, na verdade, ido até ali e viu, e essa citação dele, esse diálogo dele, essa fala dele com Pedro, possivelmente tenha sido referente a essa vista desse templo ali em Cesareia de Filipe e a adoração daquele povo. E dizem os historiadores, as pessoas que gostam de estudar, que a igreja foi implantada ali. Depois de um tempo, todas as igrejas, todos os templos ruíram, aqueles que não eram fundamentados em Cristo, se deu em nada, se tornou em nada, e a única que prevaleceu foi a igreja de Cristo. Bom, se isso é verdade ou não, não podemos afirmar também. Porém, o que nós podemos afirmar é que a igreja de Cristo, ela é sim alicerçada em Cristo Jesus. O evangelho nunca foi um evangelho de facilidade, sempre teve as dificuldades, sempre teve as aflições, as perseguições e morte. Porém, ela prevalece de pé até o arrebatamento da igreja. O Senhor vem nos buscar, permanecemos firmes de pé. Louvado seja Deus. O alicerce também, meus amados irmãos, não está nas bonâncias, nas farturas, nos momentos bons. Isso é gratificante, é maravilhoso, e Cristo, ele é o abençoador da igreja. Porém, o alicerce, a base de prevalência, de permanência da igreja são as lutas, são as provas, são as dificuldades, são as aflições. João 16:33, o Senhor Jesus, ele diz: Tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E louvado seja Deus. Lucas capítulo 10, versículo 3, ele diz: Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Louvado seja Deus. Porém, meus amados irmãos, ele cuida, sempre cuidou da sua igreja, sempre cuidou do seu povo, sempre cuida de nós. É por isso que nós permanecemos de pé. Não desista, não desanime, não se entristeça. Fique firme em obediência à palavra. E aí, com certeza, sem dúvida nenhuma, nós iremos alcançar aquilo que tanto almejamos, que é a salvação e a vida eterna, perseverando, permanecendo
em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida com essa palavra no seu coração.